Então, novamente, boa tarde, sejam bem-vindos aí a todos para mais uma linha de matemática. Na terceira parte da apostila, aliás, no módulo 3 da parte de geometria, nós estamos aí, para quem está com a apostila aí, na página 12 do módulo 3. Lembrando que esse módulo, ele começa a falar da área dos polígonos, das figuras geométricas, nada mais é do que o cálculo ou uma medida de superfície, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre as unidades de medidas e depois a gente falou das fórmulas de cálculo de alguns polígonos, né? Que é o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o triângulo. Foram esses que a gente falou, né? Que a apostila trouxe aí a fórmula para calcular a área deles. Na semana passada a gente fez até o exercício 17, tá? E hoje a gente vai continuar aí os exercícios do 18 em diante. Faltam poucas páginas para terminar essa apostila, e aí depois que a gente terminar, a gente vai começar a fazer as provinhas do Colégio Militar, tá? As que foram já nos anos anteriores, não só aqui de Campo Grande, mas de outros lugares também. Fala, Henrique. Professor, na prova de quinta-feira, na prova de matemática de quinta-feira, estava aparecendo, em vez de estar aparecendo, tipo, 30 metros quadrados com 2 em cima do M, tá? 30 M metros e um 3 em cima. Esse 3 significa o quê? Significa metros cúbicos. Entendi. Quando a gente começa a trabalhar depois do quadrado, o cúbico é volume, tá? Por enquanto, a gente não vai trabalhar aqui nesse momento, mas nas avaliações a gente vai trabalhar aqui um pouco volume também. Volume é quando a gente tem mais de duas dimensões, a gente sai do plano, a gente começa a trabalhar com espessura também, tá? Então, por exemplo, né, quando você enche uma garrafa de água, ali tem um volume de água, não é? E assim os sólidos geométricos também. Aqui a gente está trabalhando só em duas dimensões, né? Como se fosse uma folha de papel, a gente olhando para ela. Quando a gente começa a trabalhar volume, aí a gente parte para o metro cúbico, centímetro cúbico, e aí por diante as outras unidades também. Tá bom? Então vamos lá, ó, continuando aqui, exercício 18. Um hectômetro quadrado representa a figura de um quadrado que tem quantos metros de lado? Então, eu tenho um quadrado, ó, vou fazer aqui do lado, porque é muito pequenininho ali o espaço, né? Que tem a área dele, ó, é 1 hectômetro quadrado. E ele quer saber qual que é o valor do lado, só que em metros. Então, é um exercício muito simples. Por quê? Porque se é um quadrado, a própria origem do metro quadrado, a gente já estudou isso. A unidade padrão de medida de área é o metro quadrado. De onde que veio isso? É um quadrado que tem 1 metro de lado. Se esse quadrado aqui tem 1 hectômetro quadrado, então o lado dele tem 1 hectômetro. Certo? Que está na relação de 1 para 1. E ele quer saber em metros, então é só eu transformar de hectômetro para metro. Se a gente lembrar lá da escala, o hectômetro equivale a 100 metros. Tá? Eu vou colocar aqui e aí eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vamos fazer o processo reverso aqui, ó. Eu vou calcular a área desse quadrado, tá? Então, é 1 hectômetro, é o lado dele, né? Vezes 1 hectômetro, que é lado vezes lado, né? A área do quadrado. 1 vezes 1 vai dar 1. Hectômetro mais hectômetro, mais não, vezes. Eu conservo a unidade de medida e somo os expoentes. O expoente aqui é 1 e aqui também. Sempre que não aparece é 1. 1 mais 1, 2. Por isso que tem 1 hectômetro quadrado. Então, todo quadrado que tem a área 1 hectômetro quadrado, o lado vai ser 1 hectômetro, tá? Porque é um quadrado com o lado hectômetro. Então, por isso que hectômetro ao quadrado vem do quadrado. Dessa forma, desse polígono, tá bom?
A escala, para quem lembra, ó, vou colocar ela aqui em cima. Ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como eu estava em hectômetro, e aí eu fui para metro, ó, então eu pulei 2 unidades de medidas. Saí daqui, pulei uma, aí segunda. Cada unidade de medida que eu pulo em comprimento, eu vou de 10 em 10. Como eu estou indo para a direita, eu vou multiplicar. Então, é vezes 10, vezes 10, que dá vezes 100. Tá bom? Ou, lembra que eu falei assim, ó, coloca a unidade lá, ó. 1 hectômetro aqui, ó. Aí eu chego até no metro. Como? Colocando 0. Ó. Coloco um 0 no decâmetro e um 0 no metro. Parei no metro. Que número que formou? 100. Simples, né? Não tem muito segredo. Tá? Esse aqui é muito simples. É a própria explicação de onde veio as unidades de medidas de área. Por isso que é o quadrado. Porque é um polígono chamado quadrado. Tá? 19. Esse é o último exercício aqui dessa terceira parte. Depois a gente começa os exercícios de toda a matéria de geometria. Observe o gráfico que representa o aumento da produção de milho no Brasil, de 1964 até 1997. Então, eles fizeram um levantamento lá em 1994. Em 1964, o Brasil produzia 1.300 quilos por hectare de milho. Em 97, já 2.600 quilos por hectare. Como você sabe, hectare, ó, é uma unidade que a gente não conhecia, tá? Hectare é uma unidade de medida agrária. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra hectare, vai ser relacionado a fazenda, a sítio, tá? A letra que representa ela é HA. Um HA, um hectare, é igual a 10.000 metros quadrados. O que isso quer dizer? Que o hectare é a mesma coisa que o hectômetro quadrado. Tá? Porque se a gente colocar lá ó, as medidas de área, quilômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, quando eu pegar aqui, ó, hectômetro quadrado para metro quadrado, aqui era de 10 em 10, certo? Aqui já é de 100 em 100, porque é ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Vai ser 100, 10.000. Então, de hectômetro quadrado para metro quadrado é vezes 10.000. Então, ó, 1 hectare, 1 HA é igual a 1 hectômetro quadrado. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso daqui, ó. Lembrar, assim, só por conhecimento mesmo. Calcule qual foi o crescimento da população de 1964, da população não, da produção de 1964 para 1997 em grama por metro quadrado. Então, a gente vai calcular em grama por metro quadrado. A unidade que está sendo usada aqui ó, é quilograma por hectare. Então, a gente vai ter que fazer 2 transformações. Quais são elas? De quilograma para grama e de hectare para metro quadrado. Tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual foi o aumento que teve. De 2.600 para 1.300. Então, eu só faço uma subtração. 2.600 menos 1.300. Zero menos zero, zero. Na verdade, é exatamente a metade, né? 0 menos 0, 0. 6 menos 3, 3. 2 menos 1, 1. Então, qual que é a diferença? 1.300 quilogramas por hectare. Mas agora, o exercício está me pedindo grama por metro quadrado.
Então, ó, eu tenho aqui, ó, vou escrever em forma de fração para a gente enxergar melhor, ó. Eu tenho, ó, 1.300 quilograma por hectare. E eu preciso que a resposta esteja em grama por metro quadrado. Então, eu vou ter que fazer a transformação. Quilograma para grama, acho que você já deve ter visto isso com outro professor. Eu ainda não vi. Sempre a letra K, gente, significa 1000. Sempre, tá? Lembra que eu expliquei para vocês lá, quando a gente está trabalhando com computador, com celular, a gente tem uma memória de armazenamento e uma memória de processamento. E a unidade básica é o byte. É o byte. Só que o byte é muito pequenininho, ele cabe pouca informação. Então, a gente começa a aumentar isso para caber mais informações. E aí vem o KB, já viram? O KB. O que é o KB? É o kilobyte. Aí depois vem o MB, que é o megabyte. E aí vem o que a gente mais ouve aí, ó, é o GB, que é o gigabyte, né? Ah, o meu celular tem 2 GB de memória RAM. É isso aqui, gigabyte. Aí depois a gente tem o TB, que é o terabyte. O byte é como se fosse 1. O kilobyte, a letra K significa 1000. Então, 1 kilobyte tem 1000 bytes. 1 megabyte tem 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a 6, de byte. O gigabyte tem 1 bilhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a 9. E o terabyte tem 1 trilhão, que é a mesma coisa que 10 elevado a 12. Então, ó, sempre que a gente vê o K na frente, significa 1000, tá? O K é 1000. Tanto é que, ó, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 1 quilograma é 1000 gramas. Tá? Então, de quilograma para grama, eu vou multiplicar por 1000. Então, vem aqui e multiplico por 1000. E de hectare para metro quadrado? Tá me falando lá em cima, ó. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, vem aqui e multiplico por 10.000. Mas percebam que a gente está fazendo uma transformação de 2 unidades ao mesmo tempo, tá? 2 unidades ao mesmo tempo. Eu estou transformando quilo para grama e hectare para metro quadrado. Quando a gente estava transformando só uma, eu só fazia uma multiplicação ou uma divisão. Aqui eu estou fazendo 2 ao mesmo tempo. Tá? Então, como que eu faço? Eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Só que como eu tenho uma fração aqui, eu posso simplificar essa fração. Então, eu corto esse zero com esse zero com esse, e esse zero com esse. Fica muito mais fácil, não é? Agora, eu tenho vezes 1 sobre 10. É muito mais fácil. E aí eu posso cortar, ó, esse zero aqui com aquele lá, ó, também. Porque eu estou numa divisão e multiplicação ao mesmo tempo. Eu só posso fazer essa simplificação quando eu tiver divisão e multiplicação. Não posso fazer quando eu tiver soma e subtração. Então, o que que aconteceu? Aqui sobrou 1 e 1. Então, é 1 vezes 130, porque eu cortei um zero aqui, ficou 130. 1 vezes 130, 130 mesmo. E embaixo ficou 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Então, a resposta já até foi dada aqui, ó. Deixa eu melhorar esse 3 aqui, ficou muito feio. 130 gramas por metro quadrado. Então, o Brasil
de 1967 até 1964, ou o contrário, ele teve um aumento na produção de milho de 130 gramas por metro quadrado. Aí você fala assim, nossa, mas estava aqui 1.300, 2.600 e veio tão pouquinho, não é? Mas é só a gente perceber que mudou a área. Então, eu tinha antes, ó, um quadrado assim, ó, de uma produção de 2.600 por hectare, por hectare. Então, aqui, ó, é hectare, que é igual a hectômetro quadrado, que é igual a 10.000 metros quadrados, certo? E agora ele pediu, agora não, o exercício pediu para a gente calcular o quê? Em 1 metro quadrado. Então, é como se eu pegasse esse quadradão aqui, verde, e dividisse ele em 10.000 partes. Então, agora, esse que está em laranja aqui, ó, ele é 1 metro quadrado. Então, a gente vai produzir mais nesse todo ou nesse pequenininho? No todo, né? Por isso que o número é bem grande e no pequenininho o número ficou pequeno. Fala, Júlio. Professor, o senhor pôs quilômetro quadrado no lugar de hectômetro quadrado. Ah, muito bem. Vocês são muito observadores, hein? Mas é importante que esteja correto aqui. Obrigado, Júlio. Hectare é igual a hectômetro quadrado, que é igual a, vou pôr aqui embaixo para caber, 10.000 metros quadrados. Beleza, gente? Entenderam? Primeiro eu tenho que saber a diferença, para saber quanto que aumentou a produção. Então, é só uma conta simples de subtração. E depois eu vou transformar para conseguir que a minha resposta fique em grama por metro quadrado. Perceberam aqui, ó, que a diferença, ó, aqui, ó, a resposta é em grama por metro quadrado. A minha unidade de medida era quilograma por hectare. Então, é uma diferença aí das duas unidades de medidas, né? Eu envolvi uma relação, por isso que eu tive que fazer a transformação das duas unidades, tá? E aí eu usei o artifício aí, a propriedade da fração, que eu posso simplificar a minha fração quando eu estiver na própria fração, que é uma divisão, ou quando eu tiver uma multiplicação por outra fração. Beleza? Se alguém não entendeu, é só falar, tá, pessoal? Vamos lá? Podemos seguir? Aí começa aqui agora os exercícios finais, ó. Número 1, ó, isso aqui foi retirado de uma prova aí, ó. CMB é Colégio Militar de Brasília. Determinar em metros o perímetro da figura. Então, duas coisas. Aqui é um hexágono, né? Um polígono que tem 6 lados, mas não é regular, então os lados são todos diferentes. E as medidas, ó, estão todas, cada uma numa unidade de medida. E a minha resposta tem que ser em metros. A primeira coisa que eu tenho que saber é o quê? O que é perímetro? O que é perímetro? A soma de todos os lados. Isso, é a soma de todos os lados do meu polígono. Então, tem que somar os 6 lados dele aqui. Não posso somar se as unidades de medidas forem diferentes. Então, eu tenho que transformar tudo numa única unidade. Qual que a gente vai transformar? Tudo em metro. Centímetro ou metro? Tudo em metro, porque a resposta
determinar em metros. Então, está me pedindo em metros. Então, vamos lá, vamos colocar a escala aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu tenho aqui, ó, só essa daqui de cima que eu não vou precisar transformar, porque ela já está em metro. Então, eu tenho aqui, ó, 1,5 decímetro. Então, decímetro para metro. Eu estou indo uma casa para a esquerda, a minha vírgula vai andar uma casa para a esquerda também. Então, ela sai daqui e vem para cá, ó. Vai ficar como? 0,15 metros, né? 0,15 metros. Essa primeira aqui eu já transformei. Essa daqui não precisa. Essa daqui, ó, quilômetro para metro. Então, eu andei 1, 2, 3 unidades de medidas. A minha vírgula vai andar 3 casas. Então, 1, 2, 3. É simples a gente pensar o seguinte, ó. Por que eu peço sempre para fazer o diagrama? Porque o diagrama nos mostra o sentido que a vírgula vai andar. Tá vendo que a minha flechinha, ó, saiu de quilômetro para metro? Então, a vírgula também vai andar para a direita. Então, ela vai se posicionar aqui, ó. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar 2 metros. Certo? Esse de baixo aqui, ó, na horizontal, 0,8 decâmetro, ó, decâmetro. Uma casa para a direita. Então, a vírgula anda uma casa para a direita, ó, vai vir para cá. Aí vai ficar como? 8 metros. Esse da direita aqui, ó, na diagonal, 0,2 hectômetro, ó, hectômetro para metro. Andou 1, 2 casas. Então, a vírgula vai andar 1, e aí não tem, bota um 0. Então, vai ficar 20 metros. E por último, ó, centímetro para metro. 1, 2 casas para a esquerda agora. Então, a vírgula está aqui, ó. Vai andar 1, 2. Vai ficar 0,25 metros. Aí agora é só eu escrever aqui e somar, né? Então, vai ficar, ó, 0,15 mais 0,52 mais 2. Não tem nada do 2. Eu vou colocar os 2 zeros aqui para preencher, tá? Mais 8, mais 20, mais 0,25. Então, aqui é uma soma. Professor, Oi. mas não é 20 metros? O senhor colocou 25, 20. Aqui, ó, 20 metros. Só que eu coloquei 2 zeros, porque senão não vai aparecer nada aqui para somar, né? Entendeu? O 2 aqui, ó. O 2 eu coloquei 2 zeros depois da vírgula para ficar certinho as casas que tem aqui, ó, né? Não é assim que a gente faz? A gente tem aqui, ó, 2,15 mais 0,4, ou soma e subtrai, eu tenho que completar com 0 aqui para somar certinho. Foi isso que eu fiz, tá? Então, o 2, o 8 e o 20, eu coloquei 2 zeros aqui para ficar iguais o número de casas aqui, ó, até os centésimos. Beleza? Beleza. Beleza, Cauã? Entendeu?
Ou não? Sim, entendi. Entendeu? Então, vamos lá, ó. 5 mais 2, 7. Mais 2, 12. Mais 2 não, mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. Mais 2, 9. Vírgula. 0, 0, 2. Mais 8, 10. Tem mais nada para somar 10. Fica o 0, vai 1. 1 mais 2, 3. 30,92 metros, né? Porque a gente transformou tudo para metro. Então, o perímetro é 30,92 metros. O metro já está ali. Beleza? Então, qual que é o segredo aqui? Saber o que é perímetro, né? E saber fazer a transformação. Ok? Beleza para todo mundo aí? Beleza. E Número 2, ó. Transforme as medidas em metro para decâmetro. Então, ó, vou sair de metro para decâmetro. Uma casa para a esquerda, uma casa para a esquerda. Então, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. É muito simples. Então, a vírgula está aqui, ó, 8. Uma para a esquerda, vem para cá. E aí, coloca um 0 e apaga a vírgula anterior. Então, ficou 0,8 decâmetros. 123, ó. A vírgula está aqui, ó. Depois do 3, né? Uma casa para a esquerda, ela vem para cá. Apaga essa. 12,3 decâmetros. E essa, 0,4. A vírgula está aqui, ó. Uma casa para a esquerda, vem para cá. Põe o 0 aqui. 0,04 decâmetros. Então, é só movimentar a vírgula. É fácil, fácil. Como a gente está falando de unidades de comprimento, então é de uma em uma. Quando a gente falar, vai começar a falar daqui a pouco de novo de área, aí é de duas em duas. Então, cada casa que eu andar aqui, ó, a vírgula vai andar duas casas. E o importante, né? Fazer o diagrama. Para quê? Para saber para onde a minha vírgula vai andar. Se vai andar para a esquerda, se vai andar para a direita. Quando a gente já decorou esse diagrama na cabeça, né? Já não precisa mais escrever ele. Aí você, né? Matuta rapidinho. Agora, na dúvida, sempre faça o diagrama, faz a flechinha para onde ela está indo, que aí você vai saber para onde a vírgula vai também, quantas casas a vírgula vai andar, e assim facilita, né? E não demora muito fazer, é muito rápido. Beleza? Aqui número 2? Número 3 está na outra página, apesar do enunciado estar aqui. Copiaram aí? sim. 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 Transforme as medidas em metro para quilômetro. Vamos lá. Vou fazer aqui esses dois. Deixa eu colocar o enunciado aqui para sair na fotinha lá. Transforme, 3, né? Transforme as unidades de metro para quilômetro. Aí a gente escreve o diagrama lá, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, o que vai acontecer? Eu vou sair de metro para quilômetro. 1, 2, 3. 3 unidades de medidas. A minha vírgula vai andar 3 unidades de medidas para onde? Para a esquerda. Minha flecha está indo para a esquerda.
Então, 5 vai estar aqui, ó. 3 casas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,005 quilômetros. Próximo, 20,5. 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 0,0205 quilômetros. 1,83, 830. 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. 0,00183,0. Pode até apagar esse zero aqui, se quiser. Ele não tem necessidade de estar aqui, não. O zero que está do lado 3. 0,00183 quilômetros. Acabei de copiar, professor. Beleza. Terminei. Terminei. Número 4. A espessura de uma tábua é 2,5 centímetros. Já viram uma tábua que ela tem uma espessura aqui, ó. Vou desenhar um aqui. Até um pedaço. Opa. Ela tem uma espessura aqui, né? Ou, como alguns falam aí, uma grossura. Muito feia essa palavra, mas a gente usa. Ó, é essa medida aqui, ó. E ela mede 2,5 centímetros. Ele quer saber quanto que mede em milímetro. Então, ó, é só a gente pegar aqui, ó, de centímetro para milímetro. Uma casa só. Então, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, a espessura é igual a 2,5 centímetros, né? E em milímetro vai andar uma casa para a direita. Então, a vírgula estava aqui, ó, vai vir para cá. 25 milímetros. Certo? Sim. Terminei. Acabei. Terminei. Beleza. Agora vamos aqui para o 5, ó. Em cada adição, transforme em metro, seguida efetue o cálculo. Então, a resposta dessa alternativa, dessa número 5, das alternativas A, B, C, D, elas têm que estar em metro. Então, eu vou ter que transformar o que não tiver em metro para metro. Por quê? Além dele pedir em metro, eu não posso somar aqui, ó, 0,2 metros com 1,82 centímetros. Não é a mesma unidade de medida, então eu vou ter que transformar tudo para metro. Então, essa daqui não precisa, aqui precisa. Centímetro para metro, ó. Centímetro para metro, olha lá. Minha laranja lá em cima. 1, 2 casas. Então, a minha vírgula também vai andar 2 casas para a direita. Para a direita não, para a esquerda, né? Então, fica como? Eu vou repetir o que eu não mudei, né? E aqui, ó, 1,82 vai ser 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Aí coloco o 0 para completar.
0,0182 metros. Aí, se eu somar com 0,2, vai ficar 0,2182 metros, né? Aqui o 2 vai somar com 0. E esse 0 vai somar com o outro. E esses 182 soma com os zeros que eu iria acrescentar aqui do lado. Se você montar aí a conta na vertical, você vai ver esse resultado aí. A letra B, ó. A letra B, eu tenho que transformar aqui, ó, quilômetro para metro. Então, ó, quilômetro para metro. Aqui eu transformei centímetro para metro. Então, vai dar quanto? 1, 2, 3 casas. 3 casas. 1, não tem mais casa, acrescento quantos zeros faltam. Eram 3, né? Já foi 1, faltam 2, então 2 zeros. 2.400 metros, mais o outro já está em metro, né? 812. Aí é só somar, ó. 2 com 0, 2. 1 com 0, 1. 8 com 4, 12, vai 1. 3 com esse 1 que foi. 2 com esse 1 que foi 3. 3.212 metros. Beleza? Terminei. Ó, letra C, decâmetro para metro. Decâmetro para metro. Uma casa. Então fica como? 0,6, uma casa para a direita vem para cá, vírgula. Aí apaga essa, fica 6 metros. E o outro 21,2 metros. O 6 vai somar só com 1, então vai ficar 27,2 metros, né? Aqui é a unidade, aqui é a unidade. Então, soma os dois e os demais vai somar com 0, né? Então, vai repetir apenas. Aqui, ó, também tem decâmetro. E no último aqui eu tenho milímetro. Então, ó, milímetro para metro. 3 casas para a esquerda. E o decâmetro, uma casa para a direita. Então, o decâmetro, uma casa para a direita, 0,4 fica 4. 4 metros, mais 2,17, já está lá. Milímetro, 3 casas para a esquerda. Então, 74 está aqui, ó. 1, 2, 3. 0,074 metros. Isso vai dar, ó, o 4 não vai somar com nada, né? Porque ele está nos milésimos. O 7 vai somar com outro 7, porque está no centésimo. 7 mais 7, 14, vai 1. Esse 1 soma com 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2. E as unidades agora a gente soma. 4 com 2, 6, mais 0, 6. Então, 6,244 metros. Beleza? Pronto, professor. Pronto. Só um pouquinho, deixa eu acender a luz aqui e fechar aquela janela ali.
Terminei, professor. Tá bem, professor. Beleza, agora ficou melhor. Então, vamos lá, vamos para frente. Número 6. A parede de um muro retangular de 4,4 por 2,5 tem duas aberturas. Uma porta de 1,80 m por 1 metro e uma janela de 1,50 m por 1,80 m. Então, vamos desenhar aqui primeiro. Tem um muro. Que tem 2,5 metros de altura, ou 2,50 metros, tanto faz, por 4,4 metros. Esse é o tamanho do muro. Nesse muro tem uma porta e uma janela. Tem uma porta aqui, e tanto faz onde você colocar, viu? A porta tem 1,80 m de altura. Vou colocar de cá. Por 1 metro de largura. E uma janela que tem 1,5 metro de altura por 1,80 de largura. Qual a área da parte pintada desse muro, né? A gente não pinta a janela, vidro, pelo menos, né? Nem a porta com a mesma tinta do muro. Então, ele quer saber qual a área que foi pintada aqui. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, gente? O senhor vai multiplicar o tamanho do muro, depois vai diminuir com o tamanho da janela e da porta? Perfeito, isso mesmo. Então, eu vou achar a área do muro, tá? O que o Henrique falou. Multiplicar é eu achar a área. Eu vou achar a área do muro e vou subtrair a área da janela e da porta, né? Porque eu só vou pintar essa parte que está em vermelho aqui, ó. O que está em azul eu não vou pintar. Pelo menos não com a mesma tinta do muro. Então, tem que calcular a área do muro primeiro, ó. Área do muro. O muro é um retângulo, né? Então, é base vezes altura. Lembra da fórmula? A base é 4,4 e a altura 2,5. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação. Ó, presta atenção. Para vocês, eu vou montar a multiplicação. Beleza, é o jeito mais certo de se fazer. Mas tem um segredo aqui na multiplicação. Quando é uma multiplicação assim, tá? Ela é relativamente fácil. Por quê? 2,5 vezes 4,4. É a mesma coisa que eu multiplicar por 2, que é uma multiplicação fácil, e depois eu multiplicar por meio e somar os dois. Por que por meio não é fácil também? Porque lembra que eu falei que toda multiplicação por meio é a mesma coisa que dividir por 2? Tá? Então, ó, 2 vezes 4,4, 8,8, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8. Fácil, né? Mais vezes meio. Meio é a metade. Então, 4,4 dividido por 2? Mais 4,4. Não, mais 2,2 é a metade. Ah, tá. É meio, lembra que eu falei? É meio. Meio é a metade. Tá? Eu vou fazer desse jeito, depois eu vou armar a operação aqui para vocês perceberem. Como que fica? Ó. Aí fica 2 mais 2 dá 10, vai 1. 2 mais 8, 10 também, mais 1, 11. Né? E a vírgula está aqui, ó. 11, então precisa até tirar a vírgula. 11 metros quadrados. Vou fazer aqui do lado, ó, só para a gente tirar essa dúvida aí, ó. 8
4,4 vezes 2,5. Ó, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Aí eu boto mais aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Olha lá, ó. Ó o 8,8 lá. Por quê? Duas casas depois da vírgula. Ó. Então, duas casas. Olha lá, ó. 8,8 mais 2,2. Tá vendo que a multiplicação é um conjunto de somas? Lembra disso? Então, eu estou somando o que eu multipliquei por meio, deu a metade, ó lá, 2,2. E depois o 2, que deu o dobro. Então, 0, 10, vai 1, 10 mais 1, 11. Duas casas depois da vírgula, 1, 2, 11. Tá vendo? É lógico que nesse caso aqui ficou fácil, porque é 2,5 a multiplicação. Se fosse outro número, aí seria um pouquinho mais complicado. Mas como é 2,5... Agora, ó, a janela. A porta primeiro é a janela. A área da porta é igual. A porta também é um retângulo. Então, é base vezes altura. Ou altura vezes a base. Tanto faz, tá? A ordem da multiplicação não altera. A gente fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar 1,8 por 1, como 1 vezes 1,8. Dá o mesmo resultado. E o da porta é 8,8, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Isso, é 1,8, né? 1,8. 1,8 metro quadrado. E da janela, ó, área da janela, 1,8 vezes 1,5. Mesma coisa lá, ó. Vou multiplicar por 1 e depois por meio. 1 vezes 1,8, 1,8. Vezes meio é a metade. Metade de 18 é 9. 0,9. Isso, aí tem uma vírgula, 0,9. 9 mais 8, 7. 17, vai 1. Mais 1, 2. Então, fica 2,7 metros quadrados, tá? Então, a área da porta é 1,8 e a área da janela é 2,7. A janela é maior que a porta, né? Professor, A área dela. Oi. então agora a gente vai ter que somar a área da porta e da janela e vai ter que diminuir pelo total? Exatamente. Então, ó, a área pintada, vou colocar a área PI aqui, ó, de pintura. É a área do muro menos a soma da área da porta mais a área da janela. Então, a área pintada é 11 menos 1,8 mais 2,7. A área pintada é igual a 11 menos 7 mais 8, 15, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 11 menos 4,5. Aqui também dá para fazer a mesma situação, ó. Eu diminuo 4 e depois eu diminuo meio, para ficar fácil de eu fazer, ó. Então, 11 menos 4 dá 7. Então, 7. Menos meio, 6,5. 6,5 o quê? Metros quadrados. Então, essa é a área do muro que está pintada. 6,5 metros quadrados. Então, a lógica do exercício é que a gente tem que saber, lembra que eu falei? Fazer conta é muito fácil. Entender o problema e saber qual é a ordem que eu devo executá-lo, esse é o desafio. Então, área do muro menos as duas áreas. Área total menos as duas. Porque a janela e a porta é o quê? É um buraco, não é? É um buraco. Vocês já viram pintar buraco? Não, Algum lugar já viram um buraco pintado? não. Não tem, né? Sim. A não ser que alguém desenhe um buraco. Aí é diferente. O buraco em si, ele não tem pintura nele, né? Por quê? Porque ele é vazio, né? Ali é lógico, tá com vidro e uma porta de madeira, né? Mas quando a gente está falando de área, é um espaço vazio.
Todo mundo entendeu, pessoal, isso daí? Um exercício Sim. bem, Sim. bem completo, tá? E a gente trabalha bastante coisas aí, e essa percepção de lógica do exercício, esse é o importante, tá? A número 7, ela é mais uma questão do dia a dia, de usabilidade. Como que a gente trabalha essas unidades no nosso dia a dia. Então, que unidade você usaria para medir a área de um quarto? Dentro do seu quarto aí. Metros. Área, né? Então, é metro quadrado. Metro também. Não, metro quadrado, a gente está falando de área. Metro é comprimento, tá? Olha aqui, ó. Que unidade de área você usaria? Agora, comprimento, beleza, é metro. Por isso que a área é metro quadrado, porque eu uso a de comprimento metro. Então, eu tenho um quarto que tem 3 metros por 3 metros. Eu tenho um quarto de 9 metros quadrados, tá? As casas, em geral, a gente usa metro quadrado no dia a dia, tá? A área de uma quadra de vôlei, eu nunca vi campo de vôlei, não, então deve ser quadra. Você pode usar o decâmetro quadrado, tá? Mas eu acredito que pouco uso utilizado também. Então, provavelmente é o metro quadrado. Em geral, as quadras e campos, eles são medidos em metros. A não ser, né? Os Estados Unidos, eles têm uma medida diferente aí, eles não usam um metro como unidade padrão, né? De quadra, eles usam, principalmente de campo de futebol americano, Professor, é a jarda, né? professor, essa da Oi. C a da C é quilômetro quadrado, a da C é a resposta. Então, a da C, Era ó, hectares. isso, é hectare, exatamente. Hectares. Sítio e fazenda é o hectare, Esqueci, que é o hectômetro quadrado, é a mesma coisa, tá? esqueci disso. Aí, quando a gente fala em coisas bem grandes, né? Aí a gente, por exemplo, uma cidade, aí a gente usa o quilômetro quadrado, tá? Um país, a gente usa o quilômetro quadrado. Mas sítio é uma coisa relativamente pequena, né? Tudo que é rural, tá? Até quando você está olhando um anúncio no jornal, na internet, na televisão, vai aparecer rural, vai aparecer hectare, tá? Que é igual a hectômetro quadrado. Por que que tudo que é rural, de sítio, fazenda, é hectare? Hectare quadrado, não é Que é quilômetro? uma unidade de É uma unidade que eles adotaram utilizar, não tem assim uma explicação exata, né? Aí para você não falar hectômetro quadrado, é mais difícil falar do que hectare só, né? Mas assim, Tem? uma explicação, não sei te dizer exatamente qual é a explicação, mas eu acho que é o que eles utilizam usual, né? Porque metro quadrado é uma unidade pequena para fazenda e para sítio. Então eles pegaram ali e criaram uma específica, né? Entendi. Número 8, ó, mais uma aí do Colégio Militar de Brasília, ó. Vamos lá, tentem fazer aí, ó. Eu vou ali buscar uma água, vocês tentem fazer, ó. O perímetro do polígono abaixo é 78 centímetros. Calcule a medida CD. A gente não tem essa medida aqui, ó. E aí, qual a alternativa que vai dar aqui? Então, primeiro, tem que saber o que é perímetro, e aí eu tenho que saber calcular isso daqui e olhar a alternativa, tá vendo? Tem várias unidades de medidas aqui, ó. Professor, Oi. perímetro é aquele que a gente soma todos os lados, né? E a área Isso, é aquele que a gente exatamente. fica, né? Exato. Perfeito. Tá. Façam aí. Vou ali buscar uma água e já vem.
Terminei. E aí? Alguém fez? Quanto que deu? Terminei, professor. 0,07 metros. É isso mesmo que eu ia falar. Beleza. Terminei, Mais o alguém? meu deu a 0,07. O Perfeito. meu também deu 0,07. Minha também. Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Também. Se eu tenho... Deixa eu resolver aqui, depois a gente marca, tá? Se eu tenho um perímetro de 78 centímetros, é a soma de tudo. Mas eu não tenho essa, ó, o CD. Certo? Então, o perímetro, ó, vamos escrever aqui. O que seria o perímetro? O perímetro é igual a AB mais BC mais CD mais DE mais EF mais FA. Esse é o valor do perímetro. É assim que eu calculo. O perímetro eu sei que é 78. O AB eu sei que é 11, o BC é 15, o CD eu não sei, eu quero achar. O DE é 20, o FE é 16 e o FA é 9. Então, se eu quero saber esse pedacinho aqui, eu sei todos os outros e a soma dele, o CD, então, é igual a 78, né, que é o total, menos a soma de tudo. Não é? Então, a soma de tudo, ó, 11 mais 15, mais 20, mais 16, mais 9. Esse é o CD. Então, o CD é igual a 78 menos, ó, 9 mais 6, 15, mais 0, 15, mais 5, 20, mais 1, 21, vai 2, tá? Foi 2. Vamos somar já o 2. 2 com 1, 3, com 1, 4, com 2, 6, com 1, 7, 71. 78 menos 71, 7 centímetros. Só que, professor, aí deu 7 Tem que centímetros. transformar. Mas lá nas opções, Calma, só tem até calma, o metro. pessoal. Mas lá nas opções, Calma, mas lá nas calma, eu já opções, sei. Calma, calma. Muita calma nessa hora. É isso que vocês estão falando. Calma, vocês estão muito apressados. Ó, vou dar uma visão diferente para vocês aqui, ó. Vocês já viram e fizeram a transformação, mas olha só, ó. Por eliminação. Se tá dando 7, a letra E não tem como ser, porque aqui tem um 7 e um 8. Então, eu vou eliminar essa. A letra D também não, ó, tem um 7 e um 8. Então, também não tem como ser. E nem a letra B. Certo? Só pode ser a A e a C. Por quê? Porque só nelas aparece só 7. Nas outras aparece um 8 aqui que eu não sei de onde tirar. Para, Cauã. Mas eu acho que vai ser letra C, porque o resultado deu 7. E aqui deu 0,07. Eu acho que vai ser letra C. Tá, então vamos avaliar isso aí também, ó. Agora, ó, sem eu fazer a transformação, só avaliando as unidades, tá? Vou até colocá-las aqui em cima, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho 7 centímetros, então eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó, centímetro. Se eu passar para decímetro, tá? Avaliando a letra C, ó. Para decímetro, o que vai acontecer com o meu número? vai ficar 0,7. Mas o que aconteceu com ele? Ele diminuiu, né? Ele diminuiu. Por quê? Porque eu estou saindo de uma unidade pequena e indo para uma maior. Então, de 7 para 700, diminuiu? Não, né? Aumentou. Não. Então, não tem como ser a letra C também.
Professor, só poderia ser a letra C se, em vez de fosse centímetro, esses números aqui, fosse decâmetro. Aí, não, decâmetro não, hectômetro. Hectômetro. Aí ia dar certo, para ser C. Também não, né? Porque, exatamente, decâmetro. Exatamente. Aqui, ó, 1, 2, decâmetro. Seria 1, 2, tá? Então, ó, agora, ó, centímetro para metro, tá diminuindo. Então, beleza. Então, a letra A, ok. Aí, como é duas casas, com certeza é 0,07, tá? Então, essa análise que a gente fez, a maioria acertou, tá? Mas é uma análise bacana de fazer. Eliminei 3 alternativas, só sobrou 2. Aí eu falo, poxa, eu estou transformando centímetro a decímetro, não tem como aumentar. Só tem como diminuir, então só pode ser a letra A. Tá? E aí, se eu confirmar transformando, igual vocês fizeram, 2 casas, andou, beleza. Aí, a vírgula andou 2 casas, 0,07. Beleza, parabéns aí, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos adiante. Copiaram aí, todo mundo? Sim. 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 Número 9, ó. Determinar em decâmetro quadrado a figura abaixo. Então, a gente tem uma figura aqui que a gente não conhece, não tem nome essa figura, pelas fórmulas, né? Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela também é um hexágono. Mas ela não é um hexágono regular, então não tem fórmula. Fala, Cauã. Eu olho para cima, sabe o que me lembra? Me lembra aquele parece um quadrado. Aqui é a ponta e aqui é o cabelo. É uma... Quadrado. tem um nome essa faca. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar 2 formas conhecidas. Então, ó, aqui tem uma, ó, um retângulo, e aqui tem outro retângulo, ó, 2 retângulos. Então, eu calculo a área desse aqui, mais a área desse aqui. Ou, tá? Aí vai de cada um. Posso achar um retângulo grandão aqui, ó, esse azul, e subtrair desse retângulo aqui, ó, que não existe, né? Ele não faz parte da figura, tá? Fala, quem levantou a mão aí. Não, nada não. Então, vamos chamar aqui, ó, esse maior aqui de área 1 e aqui de área 2. Pequena de área 2. A única medida que eu não tenho aqui, ó, para calcular a área 2 é essa daqui, mas é muito simples, né? Se tudo vale 20 e aqui vale 10, esse pedaço aqui é 20 menos 10, né? Então, aqui vai ser 10 metros. Essa medida aqui. Então, vamos lá. Área 1 é igual a base vezes a altura. A base é 10 e a altura é 5. A área 1 é igual a 50 metros quadrados. E a área 2 é igual a 10 vezes 2, base vezes altura também, 2 retângulos, né? 10 vezes 2, 20. 20 o quê? 20 metros quadrados. E a área total é igual a área 1 mais a área 2. A área total é igual a 50 mais 20. 70 metros quadrados. Só que, professor, ele está Oi. pedindo para determinar em decâmetro, não em metro. Aí tem que transformar o número, né? Perfeito, isso mesmo. Então, agora eu tenho que transformar decâmetro, metro quadrado, para decâmetro quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado,
Vou parar no metro quadrado aqui, porque não tem as outras unidades, tá? Então, eu vou ter que sair da onde? Vou ter que sair daqui, ó, de metro quadrado para decâmetro quadrado. Tô andando uma unidade de medida para a esquerda. O que vai acontecer com a minha vírgula? Vai andar 2 casas para a esquerda. Perfeito, muito bem. Então, se eu, aqui, como eu estou falando de área, então eu ando de 2 em 2 casas. Então, se é 70, a vírgula está aqui, vai andar 2 para a esquerda. Ó. 1, 2. Apaga, apaga. O zero aqui não precisa também. Só preciso de um zero aqui. 0,7 decâmetros quadrados. Eu posso também, tá? Transformar aqui as unidades todas em decâmetros. Aí é de 10 em 10, é uma casa por vez. E depois multiplicar a área. Também dá certo. Professor, já que é em metro quadrado, decâmetro quadrado, não deveria, o número não devia ser 2 casas que a vírgula anda, em vez de uma só? Andou, só que é 70, ó. Andou uma, tá. 2. Não é 7, é 70, né? Então tem um zero aqui, só que eu apaguei ele, não precisa dele, né? Ele não precisa aparecer. Eu tava com a cabeça no 7, não no 70. Número 10. Expresse em metros as seguintes medidas. Então, vamos colocar aqui a escala. Ele está fazendo uma salada aqui, né? Tem hora que é área, tem hora que é comprimento. Então, a gente tem que estar ligado aí para saber qual que é a transformação que eu vou fazer, né? Então, a primeira, ó, eu vou transformar hectômetro para metro. E a segunda, milímetro para metro. Então, aqui eu vou andar 2 casas e aqui eu vou andar 3 casas. Uma casa, não, 2 casas para a direita. Então, uma, não tem, bota um zero. 2.860 metros. E aqui, 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. Aí bota o zero aqui. 0,125 metros. Fácil, fácil, né? Aqui é comprimento, então é de 1 em 1, né? A anterior é a área, então é de 2 em 2. Acabei, professor. Acabei, Beleza. professor. Acabei. Vamos lá para o 11, então. Tá fácil essa aí. Fácil, fácil, né? A 11 aqui, eu Fácil. vou deixar vocês fazerem sozinho a 11, ó. Vou colocar a escala aqui, ó. A 11 e a 12, tá? Não, essas... Não, peraí. Vou fazer junto para eu tirar a foto junto aqui, tá? Da 11 aqui, aí a 12 e a 13 vocês fazem sozinhos. Transforme em decâmetro para decímetro. Então, eu vou até utilizar essa escala aqui, ó. Prof, para Ó. fazer a 11 e a 12? Não, a 11 eu vou fazer e vou deixar vocês fazerem a 12 e a 13 sozinhos. Ah, tá. Então, ó, eu vou sair de decâmetro para decímetro. Eu vou andar 2 casas.
Então, se a vírgula está aqui, ó, no meio, vai andar 2 casas para a direita. Uma, não tem outra, bota o 0. Então, vem aqui e apago, né? Vírgula. 820 decímetro. Letra C de casa. Beleza? Uhum. Certo. Certo. Vamos lá, vamos para outra aqui. 12, 13. Transforme as medidas de metro quadrado para decímetro quadrado e de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, aqui, ó, vou colocar a unidade aqui em cima, a escala. Professor, o senhor lembrou de tirar foto do 10 da 11? Tirei. Uhum. Ah, tá. Eu tiro de manhã e à tarde, para não ter dúvida. Se eu errar em alguma delas, em uma, a outra tem. Ó, então, vou colocar aqui, ó, a primeira. O 12, eu vou colocar a flechinha rosa. Então, ó, metros para decímetros quadrados. Então, metro para decímetros quadrados. E a outra aqui, ó, flechinha azul. Metros quadrados para centímetros quadrados. Então, vamos lá, façam aí. Estou aqui, qualquer coisa. Curou? Estou aqui. É pra gente fazer a B. Todas. É que o A, meu B, fone C tinha das duas. travado. Para fazer a, B, C das duas. Professor, já fiz a 12, agora eu vou para 13. Beleza.
Terminei, professor. Beleza, vamos esperar mais um pouquinho. Até 2h30 para todos fazerem. Tá. Acabei, pronto. Beleza. Acabei, pro. Terminei, professor. Ok. Acabei. Vamos lá, mais 3 minutos, hein? Até 12h25, a maioria já está terminando já, né? Vocês já estão fera já nisso aí, quero ver, hein? Professor, enquanto eu Oi. espero, eu vou terminando a redação que a professora pediu fazer, tá? Enquanto eu espero para... Beleza, Tá? vocês sabem. Uhum. Não, criança. Então vamos lá, ó. Se eu estou saindo aqui, ó, de metro quadrado para decímetro quadrado, eu estou passando uma unidade dividida. A minha vírgula vai fazer o quê? Ela vai andar 2 casas. 2 casas. Para onde? Para a direita. Por isso que tá, a flechinha está para a direita. Então, a vírgula está aqui, vai andar 2 para a direita, é só eu colocar 2 zeros. E aí a vírgula vem para o final, fica 800 decímetros quadrados. Posso responder essa B? Deixa eu ir fazendo aqui, senão vai se todo mundo falar e ninguém ouve. Mesma coisa aqui, ó. 2 casas, 1, 2, né? Apaga, apaga, apaga a vírgula, 30 decímetros quadrados. Vocês já estão craque, né? Tenho certeza que todo mundo acertou. 2,53, 2 casas, ó. 1, 2. 253 decímetros quadrados. E a letra
a número 13, duas unidades eu ando. Então, a minha vírgula vai andar quantas casas? 4 casas. Muito bem. Aqui não tem nenhuma casa, então eu só acrescento zeros. 4 zeros, 50.000 centímetros quadrados. Aqui tem 2 casas, então eu ando 1, 2, e aí faltam 2, coloco 2 zeros. Apago esse aqui, fica 8.000 centímetros quadrados. E por último essa, 2,85, anda 2 casas. Faltam 2, acrescenta 2 zeros. 28.500 centímetros quadrados. Fácil, fácil, né? Nossa aula vai até 3h15, calma. Se você estiver cansado, cara, deita aí, velho. Mas cada um aproveita do jeito que pode, né? Às vezes o cansaço não faz você entender. Beleza aí? Todo mundo ok? Easy mode? Easy, né? Sim. Sim. Vamos lá. Acho que de manhã a gente resolveu. Vamos ver até onde a gente vai. Acho que foi até... Ué, isso aqui nós pulamos. Esse exercício que a gente pulou, que estranho. Uma página aqui que a gente pulou sem querer, ó. A gente fez todo esse exercício aqui, ó. Fez até o 25. Eu vou pular essa página aqui, como eu pulei de manhã também. Na semana passada a gente volta, na semana que vem a gente volta nela, tá? Sem querer eu pulei essa página aí. Então vamos lá, ó. Quantos ladrilhos de 20 centímetros por 30 serão necessários para ladrilhar o piso de um galpão, cujo formato é semelhante ao da figura abaixo, e cujos lados medem 30 metros e 45 metros? Então, eu tenho aqui um galpão que eu quero colocar piso nele, ou ladrilho, né? E ele tem uma medida aqui, ó, de 30 por 45 metros. E aí eu vou colocar uns ladrilhos, ó. Ó, vou colocar um... Aí vem, coloco mais um, né? Esse ladrilho, ele é assim, ó. Ele também é um retângulo, né? Que tem 30 por 20, só que centímetros. Ele é bem pequenininho em relação ao galpão, né? Porque o galpão tá em metros. Quantos desses aqui são necessários? Isso que ele quer saber. Quantos ladrilhos nós vamos utilizar? Como que eu vou fazer esse exercício? Você vai saber a área do galpão e do piso e depois dividir? Exatamente. Muito bem, Júlia. Então, eu vou calcular a área do galpão, calculo a área do ladrilho, e aí eu pego a área do galpão e divido pela área do ladrilho, para saber quantos, né? Então, vamos lá. A área do galpão é igual base vezes altura. É um retângulo, né? Os dois são base vezes altura, porque os dois são retângulos. 45 vezes 30.
Ó, o 0 fica para baixo, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, o galpão tem 1.350 metros quadrados. E o ladrilho? A área do ladrilho. 20 vezes 30. A área do ladrilho é 600 centímetros quadrados. Agora é só dividir um pelo outro, certo? É isso? Mas não tem que transformar primeiro? Isso mesmo, não é só isso. Tem que transformar tudo para a mesma unidade de medida. Eu posso transformar tudo para metro quadrado ou tudo para centímetro quadrado. Como eu estou aqui no centímetro quadrado, vamos transformar ele. Ó. Centímetro quadrado, ele está 2 casas para a direita do metro quadrado. Se eu vou transformar para metro, eu vou andar 2 unidades para a esquerda. A minha vírgula vai andar 4 casas para a esquerda, então. 1, 2, 3, 4. Apaga, apaga, apaga. Vai ser 0,066 metro quadrado. Isso, apaga os 2 zeros ali, 0,06 metros quadrados. Muito bem. Agora é só dividir. Então, pego aqui, ó, 1.350 dividido por 0,06. Não posso dividir o número com vírgula, né? Eu tiro a vírgula e conto quantas casas eu andei para tirar a vírgula. 1, 2. Então, coloco 2 zeros aqui, né? 13 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, sobra 1. Abaixo 5. 15 por 6 dá 2 de novo. 12. 15 menos 12, 3. Abaixo 0. 30 por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Sobrou 2 zeros lá, abaixo eles. E aí coloco eles aqui. Então, eu vou utilizar 22.000. Utilizaremos 22.500 ladrilhos. É ladrilho pra caramba, né? Coitado de quem vai colocar esse ladrilho aí. Vai passar um tempão fazendo. Porque o ladrilho é muito pequeno, né? E o galpão é bem grande, né? Hoje a gente já tem uns pisos maiores, né? Então poderia usar menos se o piso fosse maior. Acabei. Acabei. Terminei. Número 20, ó. Chama-se área a medida de uma superfície, na medida de uma superfície. Sua unidade é o, qual que é a que a gente usa para área? Metro quadrado. Metro quadrado, né? Metro A gente usa para comprimento, metro quadrado para área. Metro cúbico para volume. Quando é a quarta, já é uma unidade. Dificilmente a gente estuda no ensino médio, é mais em faculdade específica da área de exatas, tá? Tem uma unidade da engenharia civil que a gente usa, da engenharia mecânica também que a gente usa, quilômetro a quarta. Agora eu não estou lembrado qual é. É potência a quarta, né?
A área de um terreno, número 21, é 36 metros quadrados. E a medida de um dos lados é 9 metros. A medida do outro lado é... Então, tem um terreno aqui, ó, que normalmente é um retângulo, que a área dele é igual a 36 metros quadrados. Um lado desse retângulo, desse terreno, tem 9 metros. Opa. Ele quer saber qual é a medida do outro lado aqui, ó. Como que eu posso fazer? Eu tenho a área e tenho uma medida. Como que eu acho a outra medida? Professor, ó, eu acho que assim, ó, a gente pegar a Pode área... fazer uma divisão. Espera aí, E cada aí um depois faz por uma... vez. Vai lá, deixa o Henrique falar e depois você fala. O que eu acho, professor, é que a gente tem que pegar o 33, aí, já que... 36. Falei errado. Aí, já que essas duas áreas aqui são 9 metros, aí vai somar elas a 18, aí. 36 menos 18, aí, peraí, 36 menos 18, não, tá perdido. Acho que 18 o resultado. Não, tá certo, professor? O resultado tá Não. certo? Não, o resultado dessa conta aí tá certo, só que não é assim que faz. Vai, quem tava falando aí? Lohana e Neto. Dava para fazer uma fração desses números aí para descobrir o resultado da parte de cima do 22. 22? Não, não é 22, aqui é 2 pontos de interrogação, tá? Ah, tá. Aqui na minha tela aparece o... dava para descobrir qual era a parte de cima para colocar o resultado. Não. Fala, Cauê, você que tinha levantado a mão aí. Olha, professora, eu não tenho muita certeza, mas eu acho uma das duas que eu pensei, ou a gente pegar 36 e dividir por 9, ou a gente pegar 36 e dividir por 4, já que ele tem 4 lados. Gente, vocês estão confundindo duas coisas, tá? A área com o perímetro. O que o Henrique fez, exatamente um aluno de manhã fez também. Para você somar aqui, ó, você está achando perímetro, a gente está falando de área. Então, isso aqui, ó, que você apontou, não é área. Isso aqui é um lado, né? Que você apontou com a flechinha aí. A área, gente, é a superfície, ó. É o que está aqui dentro, ó. Essa é a área, ó. Tá? Deixa eu pegar um mais clarinho aqui. Ó, o que está dentro é a área, é a superfície interna aqui. Então, ó, o Cauê até falou como que faz certo, mas ele não entendeu por que faz assim. Se eu tenho, ó, presta atenção, a área do retângulo, qual que é? É base vezes altura, não é somado, né? Se eu tenho a área que é 36, e eu tenho, vou colocar que a base seja o 9, tá? Tanto faz. Eu quero saber a altura. Se eu pegar um número e multiplicar por outro, deu 36. Que número que é esse? É o H, que é 36 dividido por 9. Tá? Por quê? Porque eu estou pegando a área e dividindo por um lado. Aí eu vou achar o outro lado. Por quê? Porque o 36 é a multiplicação dos dois lados. Então, que dá 4 metros quadrados. Faz o processo reverso. 4 vezes 9 dá quanto? 36. Base vezes altura. Entendeu? Então, a gente tem que
não pode confundir o que é perímetro com área, tá? A gente está falando de área. Esquece perímetro. Esquece perímetro, não estamos falando de área. Então, qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Não tem uma medida, então é pegar a área e dividir pela outra. Simples assim. Por quê? Porque para eu achar a área é um vezes o outro. Então, é a operação reversa, a operação inversa. Tá? Então, aí dá 4 metros quadrados. Desculpa, 4 metros quadrados, não. 4 metros, né? Aqui já está errado. Ó, a área é base vezes altura, né? Se eu tenho uma unidade de comprimento, não tem como ser metro quadrado. Está falando de lado, lado é metro, né? Então, a letra B de bola. Para fazer mais em forma de fração aqui, que fica mais fácil de enxergar, ó, 36 metros quadrados, ó, dividido por 9 metros. Ó, metro quadrado não é a mesma coisa que metro vezes metro, lembra que eu falei? Então, ó, vou substituir o metro quadrado por metro vezes metro. Aí o que vai acontecer? Ó? Tem 1 metro embaixo e 1 metro em cima. Então, elimino. Aí eu tenho 36 dividido por 9, dá 4. E aí sobrou o metro aqui, ó, 4 metros. Por isso que é metro, não metro quadrado. A gente está falando de comprimento, né? Medida de lado é comprimento, e não de área. Beleza? Então, não confunda perímetro com área. Perímetro soma todos os lados. Aí tá certo lá o raciocínio do Henrique, tá? Se ele falasse assim, ache o outro lado, sabendo que o perímetro é 36. Aí é isso mesmo. Tem que pegar aqui, ó, esse lado vale 9, aquele vale 9 também. Então, 9 mais 9, 18. 36 menos 18, sobra 18 para os dois lados. Se eles são iguais, é 18 dividido por 2. Aí daria 9 também. Aí nenhum retângulo seria um quadrado. Tá? Então, área é superfície, não é a linha. A linha, a soma dela é o perímetro. Deixa eu ver aqui, se vai até o 20. Ah, vai. Então, deixar aqui, tirar um número 22. Calcule a área de um retângulo de 20 centímetros de comprimento por 8 de largura. Então, ó, um retângulo de 8 de largura, né? Ou altura, tanto faz, por 20 de comprimento ou base. Esse é fácil, né? Como que faz? Base vezes altura. Isso. Base vezes altura. 8 vezes 20 ou 20 vezes 8, tanto faz. 2 vezes 8, 16, e o zero que sobrou, 160 centímetros quadrados, né? Beleza? Professor, não estou conseguindo ver a resposta. Não é que a internet deu uma zoada aí, daqui a pouco aparece. Eu não estou conseguindo ver, mas qual que é a resposta? É 160 centímetros quadrados. 20 vezes 8 dá 160. Vamos lá. Fazer esses dois últimos aqui, ó. Não, 3, né? O 23 também. Vou aumentar aqui o zoom. Vai ficar melhor de enxergar. Aí. Calcule a área de um azulejo quadrado de 20 centímetros de lado. Então, tem um azulejo
que é um quadrado. E o lado dele... Opa, é no de baixo aqui, né? É 20 centímetros. Como que eu calculo a área de um quadrado? Comprimento vezes altura? Quadrado tem comprimento e altura? Base vezes Não, quadrado não tem base nem altura, gente. É lado. Quadrado... É lado ao quadrado. Porque quando a gente fala base e altura, quando a gente fala base e altura, a gente falando de duas coisas diferentes. O quadrado é tudo igual. Então, a gente só fala lado. É 20 ao quadrado. O que é 20 ao quadrado? 20 vezes 20. Né? Não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. Tá? A potência, ó, é o número que aparece na base, vezes ele mesmo, quantas vezes aparece aqui o expoente. O expoente é 2. Então, é 20 vezes 20. Tá vendo que o 20 aparece duas vezes? Se fosse 3 aqui, ó, aí seria 20 vezes 20 vezes 20. E não 20 vezes 3, é diferente. 20 vezes 3 dá 60. 20 vezes 20 vezes 20 vai dar 8.000. Né? 60 é muito diferente de 8.000. Mas no caso aqui é 20 ao quadrado. Se fosse 20 vezes 2, dá 40. 20 vezes 20 não dá 40. Dá 400. Então, também tem que lembrar aí que a potência não é o expoente vezes a base. É a base vezes ela mesma, quantas vezes aparece o algarismo do expoente. Belezinha? Se for base vezes altura aqui, ó, é retângulo, né? Mas vai dar o mesmo resultado, mas é só questão de convenção, né? Quadrado a gente usa lado, não usa base nem altura, tá? Um paralelogramo tem 30 centímetros de base. Então, vamos desenhar o paralelogramo aqui, que ele é meio chato de desenhar. Ó. Aí. A base tem 30 centímetros. E a altura, onde que é a altura do paralelogramo? É esse lado aqui? Não. Isso. É bem aí, Henrique. Muito bem. É bem aqui, ó. Ela até representa lá com um tracejadinho assim, né? É uma linha perpendicular entre as duas bases. Então, essa aqui é a altura. A altura, ela é igual ao quê? Ela é igual a 3/5 da base. Então, 3/5 da base. Da é vezes. 3/5 vezes a base. Então, tem que calcular a altura para eu saber a área. Quer saber qual que é a área. Então, a altura é igual a 3/5 da base. A base vale 30, né? É uma multiplicação de fração. Eu posso simplificar. Eu vou simplificar aqui por 5 e aqui por 5 também. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Então, eu vou ter 3 vezes 6 só. Ali embaixo fica 1 vezes 1, não precisa nem colocar. 3 vezes 6, 18. Vou colocar escrito aqui que é mais bonito, né? 18 centímetros. Então, a altura é 18 centímetros. Aí eu venho e calculo a área, né? A área é igual do paralelogramo, base vezes altura. A base é 30 e a altura é 18. 30 vezes 18, ó, o zero fica, só o 3 multiplica.
3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 540 centímetros quadrados. Beleza? É como se eu pegasse aqui, ó, também, ó, para eu achar a altura, só para a gente ter uma noção linear aqui, ó. Ó, a minha base é mais ou menos esse tamanho aqui, né? Ele está falando que é 3/5, então vem aqui e divide em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Toda ela vale 30. Se eu dividir em 5, cada pedacinho vale 6, né? 6, 6. Se é 3/5, então é esse trecho aqui, ó. Esse e esse. 1, 2, 3. 6 mais 6 mais 6, 18. Olha lá o 18 aqui. Tá vendo? Também é essa analogia aí. Vamos lá, 5 minutos para fazer aí o 25, ó. E aí, saiu alguma coisa? Não. Nada? Deu 200 centímetros quadrados. Beleza, vamos ver aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer junto aqui, ó. Um triângulo. Então, vamos desenhar o triângulo aqui, ó. Tem base, tem 10 centímetros de base. A sua altura é o dobro da base. Então, a altura, ó, é aqui dentro. É a reta perpendicular da base até o vértice oposto, né? Então, essa é a altura. Ele falou que a altura é o dobro da base.
Então, é 2 vezes a base, né? 20. Vamos escrever aqui que é melhor, né? A altura, fácil, né? 2 vezes a base. 2 vezes 10. Opa. A altura é 20. 20 o quê? 20 centímetros. E agora ele quer a área. Qual que é a fórmula da área do triângulo? Aqui que é o segredo. Vamos ver se vocês lembram. Base vezes altura? Não. Não. Professor, aí, uma metade desse triângulo, a gente vai ter que pegar essa metade aqui e pôr aqui, né? E aí vai ficar um Não. retângulo, né? Não. Professor, 20 vezes 10 dividido por 2. Isso. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A gente já tinha visto isso a semana passada. Por quê? Porque o triângulo é a metade de um retângulo, de um paralelogramo. Ó, vou desenhar um retângulo aqui, ó, ou um paralelogramo. Eu pego e divido aqui no meio, numa diagonal, ó. Tá vendo? Tem 2 triângulos, ó. A área do retângulo é base vezes a altura. Se eu tenho 2, então o triângulo é a metade da área do retângulo, ou do paralelogramo. Então, por isso que é base vezes a altura dividido por 2. Aí é só substituir, ó. Base é 10, a altura é 20 e divide por 2. 10 vezes 20, 200. Dividido por 2, 100. 100 centímetros quadrados. Então, ó, qual que é o segredo aqui? É eu lembrar a forma da área do triângulo, né? Mas tudo é relação na base e altura, tá vendo? Só tem que lembrar que o triângulo é a metade de um retângulo. Então, a área dele vai ser a metade do retângulo também. Beleza? Entenderam? Todo mundo entendeu? Então, ó, pode até ser nesse paralelogramo aqui, ó. Se eu pegar e dividir no meio aqui, ó. Olha lá, ó, não é 2 triângulos, ó. Sim. Então, é a metade da área. Qual que é a área dele? Base vezes altura. Metade da área, base vezes altura dividido por 2. Fechou? Então, ó. A gente pulou uma página aqui. Eu não tinha percebido que eu tinha pulado ela de manhã. Tá? Então, a semana que vem, a gente provavelmente vai terminar essa apostila e a gente já começa a fazer os exercícios de algumas avaliações que já foram aplicadas em outros colégios militares, tá? Não só aqui em Campo Grande, nos anos anteriores, mas em outras cidades aí do Brasil, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí, viu? Bom final de semana para vocês. Fica com Deus. Daqui a pouco eu mando lá a resolução dos exercícios, tá? Tchau, tchau. Obrigadão. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. Até semana que vem. Tchau, pro! Até semana que vem. Tchau.